E gente, beleza? Tô aqui com o Rafael Albuquerque, tudo bem, cara? Tudo bom, cara? Tudo certo? Estamos aqui, eu tô muito empolgado porque a gente vai falar de uma experiência única que tu viveu. Onde é que tu tava, Rafa? Até 2 semanas atrás, talvez? Por aí? Foi bem legal assim porque eu fui pra convenção de Nova York e a DC ela selecionou alguns artistas pra participar de uma masterclass do Frank Miller. Uma aula com Frank Miller. E com Klaus Jensen, né? Sim. E foi muito interessante, assim, né? Porque eles estavam falando muito mais, claro, sobre o Cavaleiro das Trevas e tal. Mas eles falaram muito sobre o processo, de como foi criar tudo isso, como, né, algumas questões técnicas que, sei lá, pra nós artistas, às vezes, a gente não sabe. É sempre muito interessante até trocar ideia com qualquer artista sobre como é o processo dos outros. É Sim. sempre legal, porque sempre é diferente, sempre é uma coisa que a gente acaba aprendendo. Ainda mais de caras como o Frank Miller e o Klaus Jensen, aí é bem uma experiência bem única mesmo, assim, né? E como é que tá o Frank Miller, assim, porque ele se recuperou recentemente de um problema de saúde, como é que tu sentiu ele, assim, tá? Ele tá parecendo muito melhor. Assim, ele... É aquilo, né? A gente viu ele nos últimos anos, assim, ele parecia bem frágil e tal. A impressão que eu tenho é que ele tá bem, assim. Tá bem, sabe? Tá falando bem, tá eloquente, tá legal, assim, fazendo piada. Dá pra ver, assim, que eu acho que a impressão que eu tenho, assim, um pouco é que ele... essa retiro que ele fez no cinema e tal, isso acho que bateu nele de uma maneira não tão boa, assim, né? Mas eu sinto que o Cavaleiro das Trevas trouxe ele de volta, em certa maneira salvou ele um pouco, né? Então essa coisa de ele voltar para os quadrinhos, ele voltar a se reencontrar com esse público dos quadrinhos, tá fazendo muito bem para ele. Tu vê. E até eu li uma entrevista no papo do IGN sobre essa situação, na verdade, um relato de um dos caras, ele disse que viu o Frank Miller apaixonado por quadrinhos, né, voltando, bem como tu falou. E, cara, tu tem alguma... Porque eu vi o pessoal dizendo que tinha muitas partes, assim, dele analisar cenas, coisas específicas do Cavaleiro das Trevas. O que tu viu de legal, assim, que tu pode nos passar? Tem muita coisa legal, assim, ele falou muito do contexto, né, da época em que a coisa foi feita, ele falou muito e não somente o Cavaleiro das Trevas, assim, mas um pouco da trajetória dele, de como ele começou lá no, sei lá, Demolidor ou algo assim. E falou muito da evolução do traço dele, do que influenciou ele, do que por exemplo, ele falou que, acho que foi, sei lá, nos 70, 80, a Planeta Proibido, a loja Planeta Proibido, que é uma tradicional comic shop de Nova York, abriu. E o acesso a essa loja, ele por ser um cara que morava lá, o acesso a essa loja fez ele conhecer materiais, tipo coisas do Moebius, coisas do, sei lá, Hugo Pratt, entende? Material europeu que ele não estava tão acostumado. E isso abriu muito a cabeça dele. Assim, e aí isso acabou culminando no que a gente vê ali no mangá mesmo, né? No Ronin. No Lobo Solitário, acabou culminando no Ronin. E então a carreira dele começou a ser muito mais experimental, e o Cavaleiro das Trevas acaba também sendo um pouco essa veia do Frank Miller artista, muito mais do que o Frank Miller, sei lá, tentando lá copiar o John Byrne, vai. Sim. Ele mesmo fala isso, né, que quando ele começou, ele foi pra Nova York, ele era de Vermont, se não me engano. Eu acho que assim. Aí ele fala que foi pra Nova York, enfim, tentar carreira e tal. E que ele acabou conhecendo o Neil Adams. E aí ele fala, até com certa nostalgia, né, da coisa que, tipo, o Neil Adams, ele batia em todo mundo, né. E ele foi um cara que, tipo, acabou... Ele não se entregou, né. Tipo, ele continuava levando desenhos e tal. E uma das coisas muito legais que ele falou, assim, é que ele... Eu entendi naquela época que eu nunca ia conseguir desenhar igual o Neil Adams. Bem que nem o Neil Adams, bonito que nem o Neil Adams. Que eu ia ter que achar alguma maneira de tornar meu trabalho interessante. E aí foi quando ele falou assim que, tipo, ele começou a tentar entender como as coisas funcionavam, como funcionava a engrenagem não só dos quadrinhos, mas da anatomia, do corpo humano, da narrativa, e até ir trabalhando mais enfim, o que ele via como histórias em quadrinhos, e acabou achando o próprio estilo dele nisso, assim, né? Tu citou que ele não se vê como um... Olha que interessante, cara. Ele não se vê como um quadrinista normal, ele é um cartunista, né, pra ele, tu citou.
Alguém perguntou pra ele assim, sobre essa questão de que... porque quando ele começou agora o Cavaleiro das Trevas 3, ele tá com um estilo muito desconstruído, né? Uhum. E isso agrada algumas pessoas, não agrada outras, normal. Mas teve gente que perguntou assim, mas por que tão simples assim? Ele disse, o meu objetivo é cada vez simplificar mais, né? Por isso que eu não vejo um problema em, por exemplo, colocar os olhos grandes nos personagens ou fazer coisas exageradas, porque a minha ideia é fazer com que aquela cena bata o mais forte no leitor possível. E eu concordo muito com ele, na verdade, nisso aí, né? Eu não acho que o objetivo do desenhista... eu não vejo quadrinhos como uma... A gente não tem que fazer fotonovela, sabe? Nosso objetivo é distorcer, sim, a realidade, é estilizar a realidade e deixar ela mais legal do que ela é, na verdade, sabe? Sim. E quando ele falou isso, eu achei muito legal, assim, porque eu vejo que ele tem uma visão que acaba um pouco coincidindo com a que eu tenho, né? Sim, se precisar exagerar, se precisar errar, por que não, sabe? Pra deixar o quadrinho mais legal, pra deixar a coisa mais interessante. Que demais. Cara, eu tô emocionado, porque, nossa... tinha muita... Quem que tava sentado assim? É que pra ti é comum isso, mas tipo, tinha um cara muito grande do teu lado, assim, tipo um hiper desenhista. Tinha vários desenhistas que eu admiro muito lá, assim. Eu tava sentado lá do Francis Manapu e do Cully Hammer, que são dois amigos que eu tenho também. O Cully talvez seja o meu primeiro amigo da DC, assim, que eu comecei a fazer o Besouro Azul e eu substituí ele, né? Então a gente teve bastante contato desde aquela época. Mas, tinha muita gente legal, assim, o Jim Lee tava lá, tava o Joe Prado, o Robson Rocha. O Lee Bermejo também, né? Lee Bermejo. Tava o Andy Kubert. Tava... agora eu não vou lembrar mais. Mas tem mais gente, com certeza. Vejam o seguinte, eu tava lendo a matéria do cara do GN que foi lá, né? Ele citou, acho que, 4 nomes de desenhistas. Ele queria citar os grandes que ele viu por lá. Né? Aí ele citou, viu o Frank Miller dando aula, não sei quem, né? O repórter foi citando, aí um deles foi tu, Rafael. Fala, vi Rafael Albuquerque, tinha que ver o texto dele, ele quase tava, Rafael. Eu devia ser um dos mais altos lá. Rafa, mais alguma coisa, assim, eu vi que o Frank Miller queria matar o Batman, né? No final do a ideia original dele, isso é uma coisa legal, assim, ele tá falando que a ideia original dele pra história era realmente terminar culminando na morte do Batman, né? E isso ele tava falando na relação dele com o editor, deixa eu até ver qual é o nome dele que eu não lembro direito. O Dick Giordano. Uhum. Não, Dennis O'Neil, que era o editor dele. E ele tava falando que ele tinha essa relação e tal, e que ele... mas então como é que foi tu ter vindo com essa ideia, né? Essa obra tão pessoal a respeito do Batman, numa época em que não tinha isso, né? Vamos levar em consideração. E eles, simplesmente não aceitaram o fato de que queria matar o Batman e tal. Como foi pra te lidar com essa interferência editorial tão forte, né? De alterar o teu final. Aí ele falou assim que, olha, que eu sou muito protetor a respeito das minhas ideias, então não é fácil mudar minha mente, assim, minha cabeça, né? Mas que a coisa funcionou assim, que o editor dele era tão bom, tão competente, e ele respeitava tanto aquele cara, que ele acabou sendo convencido e no final ele acreditou que realmente a melhor ideia era terminar da maneira que terminou, entendeu? Então ele não é uma coisa que ele, aquela primeira versão era a melhor. Não, ele acredita que essa é a melhor versão que poderia ter saído mesmo, entendeu? O que é legal, né? A gente ouviu o Frank Miller porque tem muita gente que às vezes chega e, meu Deus, um editor vai falar qualquer coisa, sim, né? Isso tá intervindo na minha arte. Não, às vezes é um ponto de vista interessante, né? Sim, tu falou também dos 16 quadros, né? Que o ritmo da narrativa do Miller, né? Foi uma coisa que ele citou, né? Ele falou que ele falou que usou uma construção... Isso é uma coisa que eu nunca tinha notado, mas que depois que ele falou ficou tão evidente, né? Sim. Que ele usou um grid de 16 quadros em toda a revista. E ele ia, enfim, dividindo esse grid da maneira que era conveniente. E ele falou que fez isso por 2 motivos. Um era para dar essa narrativa mais cinematográfica, que ele tinha em mente na época, né? E a outra era porque realmente ele tinha muito mais história do que edições, assim. Sim. Então era uma maneira que ele acabou encontrando de colocar o máximo de coisas
por revista, assim. Tu tava falando, né, como tu ficou maravilhado com o cara, a idade dele, né, porque pô, faz 30 anos disso, né, o cara, não sei quantos anos Acho que ele tem uns 60 anos agora. Ah, até 30 e poucos, ele devia ter 30. Ele devia ter 30. E o cara tinha essa noção, né, meu Deus. Eu acho... Isso eu acho muito genial, assim, né? De tipo, aí que a gente vê que ele é realmente um cara fora da curva, porque com 30 anos o cara já tava fazendo, sei lá, umas grandes obras de história em quadrinhos, né? Rafa, tu foi muito tietado lá, como é que foi os outros desenhistas chegavam em ti? Ah, Rafael, não. E pra finalizar, a tua ida a Nova York, é a DC que patrocina ou como funciona, por curiosidade? Sei que tu pode... Como funcionou isso? Eles te levam lá? Eles... como assim, pra ir pra Nova York? Não, pra ir pra Nova York eu acabei indo pra convenção de Nova York. E a DC, ela tem feito... Isso é uma iniciativa que eu acho muito legal da DC, inclusive, ultimamente, que eles estão tentando fazer esses eventos e palestras e... enfim, esse tipo de atividades, assim, com os autores da casa, né, com os criadores. Tentar fazer com que a galera converse, interaja e esse evento, pelo que eu até nem sabia disso, mas eu soube que ano passado teve uma coisa parecida também, se não me engano foi com o Klaus. Posso estar errado, mas acho que foi com o Klaus. E eu soube que teve um masterclass do Scott depois depois da Comic Con. Essa aconteceu um dia antes, né? Que foi na quarta-feira, se não me engano. E depois da convenção, não sei se segunda ou terça-feira, teve uma masterclass do Scott para os roteiristas. Uhum. Então é legal isso assim que tá rolando, né? Essas interações assim pra galera conversar, trocar ideia mesmo. E até por serem artistas de quadrinhos, com alguma experiência ali e tal, e por mais que a figura do Frank Miller possa até intimidar um pouco pela, enfim, por ser a lenda que é, né? Mas também quebra um pouco esse gelo, sabe? Porque a gente ainda, de certa maneira, todo mundo é colega, sabe? Então pra fazer uma pergunta, pra trocar uma ideia, é muito mais em casa do que, sei lá, tá num auditório gigante com milhões de pessoas, sabe? Sim. Então isso é uma coisa muito legal que acaba sendo... Não tinha tanta gente lá, não era? Não, acho que devia ter umas 30 pessoas no total, assim, era uma Na sala... minha cabeça era um negócio... Não foi tão gigantesco, assim, foram poucos artistas. Sim. Cara, valeu mesmo pelo papo, eu não sei se tem algum último recado, alguma coisa, eu acho que é uma coisa exclusiva que a gente tem aqui no canal, que ninguém no mundo deve ter. Enfim, valeu. Tu quer dizer alguma coisa? Não, só agradecer vocês aí, sempre. Pô, obrigado pelo teu tempo. Valeu. Falou, pessoal.